Olá, pessoal. Preparados para mais um mergulho profundo? Preparadíssimo. Hoje vamos explorar o poder do agora, do Eckhart Tolle. Opa! Um clássico da autoajuda. Você já se pegou pensando, quando eu conseguir isso aí, sim, eu vou ser feliz. Que nunca, né? Pois é, essa busca incessante pela felicidade no futuro é um dos temas centrais do livro. É a famosa ilusão de que a felicidade está lá na frente esperando por nós. E Tolle nos convida a questionar essa ilusão e a encontrar a paz interior no momento presente, no aqui e agora. E como ele faz isso? Uma das ideias principais é que a gente não é a nossa mente. O que você acha disso? Nossa, essa é forte. A gente se identifica tanto com os nossos pensamentos, né? A gente se deixa levar pela correnteza da mente, se perde nos pensamentos e esquece de viver o presente. Mas se a gente não é a mente, quem somos nós? Boa pergunta. Tolle nos leva a uma jornada de autoconhecimento para descobrir a nossa verdadeira natureza. E como a gente faz essa jornada? Ele nos ensina a observar os nossos pensamentos sem julgamento, como se fosse um espectador. Tipo, observar a mente sem se envolver. Isso. Como se os pensamentos fossem nuvens passando no céu da nossa consciência. Interessante. E o que acontece quando a gente consegue fazer isso? A gente começa a perceber que não somos os nossos pensamentos, mas sim a consciência que observa esses pensamentos. A gente cria um espaço entre nós e a mente, né? Exatamente. E nesse espaço, a gente encontra a paz, a liberdade, a conexão com o momento presente. Faz sentido. E como a gente faz para criar esse espaço? Tolle sugere a prática da atenção plena, da meditação. Entendi. É prestar atenção no momento presente, sem se distrair com um passado ou futuro. Isso. É como se a gente estivesse treinando a nossa mente a estar presente no aqui e agora. Mas a mente é teimosa, né? Ela adora viajar no tempo. Verdade. Por isso, a prática é fundamental, é como um músculo que a gente precisa fortalecer. Mas e quando a mente insiste em trazer pensamentos negativos, preocupações, medos, o que a gente faz? Tolle nos ensina a acolher esses pensamentos com compaixão, sem julgamento, sem resistência. Tipo, deixar os pensamentos virem e irem sem se apegar a eles. Exatamente. É como observar as ondas do mar, Yeah. sem se afogar nelas. Nossa, que metáfora linda. E o ego, como ele se encaixa nessa história toda? O ego é um personagem importante no livro. Tolle o define como um falso senso de identidade. Um falso senso de identidade. Como assim? É como se a gente criasse uma imagem de nós mesmos baseada em coisas externas. E que o nosso trabalho, as nossas posses, a nossa aparência... Isso. E a gente se apega a essa imagem achando que ela é quem nós somos. Mas isso não é verdade. Não segundo Tolle. Ele diz que a nossa verdadeira natureza é muito mais profunda, muito mais vasta do que essa imagem que a gente cria. Então o ego é tipo uma máscara que a gente usa. Exatamente. E essa máscara nos impede de ver a nossa verdadeira beleza, a nossa verdadeira luz. E como a gente faz para tirar essa máscara? Tolle nos convida a observar o ego, a reconhecer os seus jogos, as suas armadilhas. Tipo perceber quando o ego está no comando. Isso. E quando a gente consegue fazer isso, a gente começa a se libertar do seu controle. E aí a gente consegue se conectar com a nossa verdadeira natureza. Exatamente. A gente começa a experimentar a paz, a liberdade, a alegria que estão disponíveis no momento presente, no aqui e agora. Que legal! Então o Olha. poder do agora é sobre se libertar a mente do ego e se conectar com o momento presente. Isso. E sobre descobrir a nossa verdadeira natureza, a nossa essência, a nossa paz interior. Parece uma jornada incrível. É uma jornada transformadora, com certeza. Mas e aí, como a gente coloca tudo isso em prática? A gente entende a teoria, mas e na vida real? Essa é a grande questão, né? Como a gente leva essa consciência do agora para o nosso dia a dia. Tipo, quando o chefe tá pegando no pé, o trânsito tá um caos. Como a gente fica zen nessas horas. É aí que entra a prática, né? Tolle não está falando só de um conceito bonitinho, é o tiro de vida. Mas por onde a gente começa? Tem algum passo a passo, tipo um manual de instruções. Ele sugere a gente começar prestando atenção na respiração. Parece simples, mas faz toda a diferença. Tipo, parar tudo e respirar fundo. Meio clichê, né? Não é só isso. A ideia é usar a respiração como uma âncora para o momento presente. Entendi. Tipo, quando a mente começa devagar, a gente volta a prestar atenção na respiração. Isso. E aí, aos poucos, a gente vai expandindo essa consciência para outras áreas da vida. Tipo, prestar atenção nos sons, nas sensações do corpo, no que a gente tá fazendo. Exatamente. É como se a gente estivesse acordando para a vida, sabe? Saindo do piloto automático. E como a gente lida com as emoções difíceis? A raiva, a tristeza, a ansiedade. Tolle sugere a gente acolher essas emoções com compaixão sem julgamento. Acolher com compaixão.
Mas como a gente faz isso? É como se a gente dissesse para si mesmo: Ei, tá tudo bem sentir isso, você é humano. Tipo, não reprimir as emoções, mas também não se deixar levar por elas. Isso, é observar as emoções sem se identificar com elas. Elas vêm e vão como as ondas do mar. É, mas às vezes essas ondas são tipo um tsunami, né? Arrasam com tudo. É verdade. Por isso a importância da prática. Quanto mais a gente pratica, mais forte a gente fica. Mas e os relacionamentos? Como a gente aplica o poder do agora nos relacionamentos? Tolle fala da importância de estar presente de verdade nas interações com as outras pessoas. Tipo, largar o celular e olhar nos olhos da pessoa. Sim, e ouvir com atenção, sem interromper, sem julgar. Mas quando a pessoa tá falando besteira, a gente tem que concordar com tudo. Não é sobre concordar ou discordar, é sobre estar presente de corpo e alma na conversa. E sobre respeitar a opinião do outro, mesmo que a gente não concorde. Exatamente. E sobre ter compaixão e entender que cada um está fazendo o melhor que pode. Falando em compaixão, como a gente lida com perdão. Perdão é fundamental para nossa paz interior, né? É, mas perdoar às vezes é difícil, né? A gente fica remoendo o passado, a raiva, o ressentimento. O Tolle sugere a gente começar reconhecendo que todos nós somos humanos e que erramos. Tipo, ninguém é perfeito. Isso. E que o perdão não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sobre se libertar da dor do passado. Mas e quando a gente não consegue perdoar? Quando a mágoa é muito grande? A gente pode começar praticando a compaixão, tanto por nós mesmos quanto pela outra pessoa. Mas como a gente faz isso na prática? A gente pode tentar se colocar no lugar da outra pessoa e entender as suas motivações. E se a gente não conseguir entender? Se a gente achar que a pessoa agiu errado A gente pode simplesmente reconhecer que a pessoa agiu da forma que achou melhor naquele momento. e que a gente também erra, né? E que a gente também precisa de perdão. Exatamente. O perdão é um presente que a gente dá a si mesmo antes de tudo. É, perdoar liberta, né? Tira um peso das costas. E abre espaço para a paz, para o amor, para a felicidade. Nossa, o poder do agora é realmente um convite à transformação, né? É um guia para uma vida mais plena, mais consciente, mais feliz. Não sei mais. O Tolle fala também da importância da entrega. Ah, é verdade. A entrega ao momento presente, né? Sem resistência. Disso. Aceitar o que é sem lutar contra a realidade. Mas e quando a realidade é difícil? Quando a gente está passando por um momento ruim? Mesmo nesses momentos, a entrega pode ser libertadora. Mas como a gente se entrega a um momento de dor, de sofrimento? Não é fácil, com certeza. Mas a resistência só aumenta o sofrimento. Entendi. É como se a gente estivesse nadando contra a correnteza. Exatamente. A entrega é como se a gente relaxasse e se deixasse levar pela correnteza. Mas a gente não perde o controle. Não. A gente não controla a correnteza, mas a gente pode escolher como navegar nela. Faz sentido. Sim. E como a gente faz para cultivar essa entrega? Através da prática da atenção plena, da meditação. A gente volta sempre para essa prática. É a base de tudo. É através da atenção plena que a gente se torna consciente do momento presente. E aí a gente consegue escolher como responder aos desafios da vida, né? Exatamente. A gente pode escolher a entrega, a aceitação, a paz. Em vez da resistência, da luta, do sofrimento. Isso. E essa escolha faz toda a diferença. E aí, o que mais o Tolle fala no livro? Ele fala também da importância do silêncio. Do silêncio interior. Isso. Aquele espaço de quietude mental onde a gente se conecta com a nossa essência. E como a gente encontra esse silêncio? Através da prática da meditação, da atenção plena. Parece que tudo se resume a isso, né? É a chave para acessar o poder agora. Para finalizar o nosso mergulho, qual mensagem você deixa para quem está nos ouvindo? Eu diria, apesar de que estamos como nós hoje mesmo praticar a presença. Dedique alguns minutos do seu dia para se conectar com o momento presente. Observe a sua respiração, as sensações do seu corpo, os sons ao seu redor. E permita-se experimentar a paz, a liberdade, a alegria que estão disponíveis no aqui e agora. Que mergulho inspirador. As ideias de Tolle realmente nos convidam a repensar a nossa relação com a vida, né? A viver com mais consciência, mais presença, mais paz interior. E a encontrar a felicidade no único lugar onde ela realmente existe, no momento presente. Muito obrigado por se juntar a nós nessa jornada de autoconhecimento. E para mais mergulhos profundos, continue acompanhando o podcast Satyam Autoconhecer. Até a próxima!